Olá! Quem acompanha o noticiário político e econômico, todo dia ouve falar do mercado financeiro. O mercado reagiu bem a uma decisão do governo, reagiu mal a outra, o mercado está otimista, está nervoso, está em compasso de espera e por aí vai. Mas afinal, como é formada essa entidade chamada mercado financeiro? Para nos contar um pouco sobre como funciona o mercado, eu converso com um legítimo integrante da instituição informal que todo governante tenta agradar. Recebo Héctor Sanches, da corretora de investimentos Ativa, que atua há quase 40 anos. Héctor, bem-vindo ao Agenda Econômica. Muito obrigado pelo convite, Antônia. Vamos lá, vamos para essa entrevista aí, tenho grandes expectativas, hein? Que bom, então para começar, conta para a gente como é que está estruturado o mercado financeiro no Brasil e a gente vai tentar falar para o cidadão comum que ouve falar, mas que não entende muito bem essa estrutura. Legal, vamos começar por partes, né? O mercado financeiro, a gente tem que dividir a palavra em dois, como de fato é, né? O financeiro é apenas o que é comprado e o que é vendido, é o produto, né? São produtos financeiros. Vamos focar no funcionamento de um mercado. A gente pensar o mercado como sendo o que a gente conhece mesmo, uma feira, até mesmo um supermercado, mas que as pessoas que compõem ali não necessariamente só compram ou só vendem. Uma vez por hora alguém pode estar comprando, por hora esse mesmo alguém pode estar vendendo produtos financeiros. Então é uma grande feira de produtos financeiros. Se a gente fosse traduzir, seria uma grande feira de produtos financeiros, Antônio. Eu queria que você falasse um pouquinho da Bolsa de Valores, do trabalho das corretoras, do trabalho dos bancos de investimento. Fala um pouquinho, explica um pouquinho disso para a gente. Vamos lá. A corretora, ela é uma intermediadora de negócios, né? Muita gente vem até como se fosse um marketplace. Pessoal, eu brinco que no mercado financeiro, quando a coisa está muito fácil, eles colocam em inglês para tentar dificultar um pouquinho, né? Porque ninguém quer ser amigo de ninguém, mas vamos por partes, né? É o marketplace, é um lugar onde se faz negócio, é um lugar de mercado. Então a corretora, ela conhece muita gente querendo comprar, ela conhece muita gente querendo vender e aí faz essa intermediação. Os bancos de investimento, no final das contas, eles são grandes assessores, né? Então a Antônia, ela tem um dinheiro guardado, ela tem muito dinheiro guardado e aí ela vai até Aí ela vai até um banco de investimento que tem a expertise. A Antônia está aqui fazendo entrevista, ela não pode ficar o tempo todo monitorando o próprio dinheiro. Então ela pega para alguém que é dedicado a isso e fala, olha, aloque os recursos de maneira eficiente, de acordo com o meu apetite por risco, para que a gente tenha uma remuneração. E aí os bancos de investimento, assets, todos esses nomes, muitos em inglês que a gente escuta no jornal, fazem esse tipo de serviço. E aí, por vezes, o gestor que está tomando conta do dinheiro da Antônia conversa com o gestor que está tomando conta do meu dinheiro. E eles estão com opiniões distintas sobre, por exemplo, como você pontuou, a Bolsa de Valores, ou o índice que representa a Bolsa de Valores. E aí o gestor que está querendo vender a Bolsa que estava na carteira da Antônia, fala com o meu gestor que quer comprar essa Bolsa por cálculos, métodos, visões, perspectivas distintas, fecha-se um negócio. Então, no final das contas, e isso se inverte. Às vezes o gestor da Antônia está querendo retomar aquela posição que ele desfez, retomar aquele ativo, retomar aquele produto financeiro que ele tinha vendido, que estava na carteira da Antônia, e aí o meu gestor, coincidentemente, quer vender, e aí a gente desfaz ou refaz o negócio, por assim dizer. E esses produtos são o que a gente conhece por ações, como letras do tesouro, são esses papéis que têm um valor financeiro. Exatamente, então tem de tudo aí, né? Tem toda
uma gama. Os macrogrupos, né, que o pessoal diz, são o renda fixa e o renda variável, né? Então, produtos de renda fixa são produtos nos quais você conhece ali, você tem uma esperança de retorno e um risco muito mais bem definido. Produtos de renda variável, você tem uma esperança de retorno com um desvio maior, porque o risco também não é tão fácil de se mensurar, né? Então, assim, é mais ou menos essa distinção. E aí a Antônia falou, a Bolsa de Valores, ações, são ativos de renda variável. Por quê? Porque é pontual cada uma das análises, né? Então, vamos pegar uma empresa gigantesca maior, a Vale do Rio Doce. Ela vai ter o seu negócio, ela vai ter a sua avaliação, ela tem a sua saúde financeira. Então, milhares de pessoas dedicadas. Aqui na Ativa nós temos o Equity Research, né, que é o focado nisso, e tem um analista especializado em Vale do Rio Doce que vai pegar o balanço da Vale e falar, eles alocaram recurso de tal jeito, teve um problema grave lá em Mariana, e aí assim vai se mensurando e se formando preço, inclusive, né? Quanto mais pessoas querem vender, né, ou seja, mais pessoas acham que o preço tem que cair, mais o preço vai cair. Quanto mais pessoas querem comprar, né, um determinado ativo, você vê uma demanda maior, mais o preço vai subir, né? E tudo isso acaba sendo uma grande negociação. Então, essa é a lógica do mercado financeiro, para a gente pegar aqui a pergunta título do nosso programa. Qual é a lógica do mercado financeiro? É exatamente essa, né? São distintas avaliações a respeito de ativos financeiros que buscam um equilíbrio. Logo, a hora que a gente escuta muito isso, né? O mercado financeiro ficou chateado. Parece que é uma pessoa que ficou chateada e que acabou com todos os preços de ativos, né? Fez o dólar subir. Não, não é isso, né? Não se trata disso. É um preço de equilíbrio. Quando o mercado financeiro, essa entidade, mercado financeiro, melhora ou piora o humor com relação a determinados ativos, significa que as avaliações estão buscando um novo equilíbrio de preço, ou para melhor ou para pior. E aí as compras e as vendas estão ocorrendo para chegar num ponto de equilíbrio diferente do qual se estava em momentos anteriores. Como é que é esse humor do mercado financeiro? Então, vamos lá, né? Tem um negócio, né, um termo técnico que o pessoal diz que se chama assimetria de informação, Antônio, que no final das contas como cada pessoa tem acesso a determinadas informações e como ela vai trabalhar essas informações para formar a sua expectativa, né? Então, vamos pegar o exemplo da Vale que você pontuou muito bem. O método, ele não é único, né? Então, o nosso analista, ele usa o método dele de avaliação, então ele usa as relações de dívida, de receita, de perspectiva, de mundo, né? Então, o macroeconomista, ele tem muito na avaliação da Vale, porque ele vai me ligar e vai falar, Héctor, o que você está achando do dólar? É uma grande exportadora. O que você está achando do PIB mundial? Demanda os demandantes ali dos produtos da Vale do Rio Doce. Então, assim, repare, é um cálculo muito amplo. E tudo isso é muito sutil. A minha perspectiva do câmbio é X, minha perspectiva do PIB mundial é Y. A de outra casa é Z e W. Logo, nós chegamos a resultados distintos para onde o preço desse ativo, no caso da Vale do Rio Doce, deveria estar. O preço está nesse lugar, esse cara aqui que acha que o preço tinha que estar mais para cima, ele vai comprar. Por quê? Tem um potencial de apreciação de acordo com os parâmetros dele. Os nossos analistas acham que o preço devia estar mais para baixo, eles vão recomendar a venda. Você termina gerando ganhos em cima não de um produto material, mas em cima de uma expectativa, né? Que é uma economia que a gente diz que não é muito uma economia real, né? Como é que funciona isso quando você bate isso com a economia real? Tem muito de expectativa, né? Mas geralmente no longo prazo elas convergem, né? O que eu quero dizer com isso? Eu formo uma expectativa, a gente está
usando muito a Vale como exemplo. Vamos pegar outra gigantesca, Petrobras, só para mudar o nome. Vamos ver, a Petrobras, eu tenho uma expectativa sobre o balanço da Petrobras. Eu acho que ele vai melhorar ou piorar a depender de determinadas premissas, tá? O preço, ele vai caminhando para esse futuro que eu estou olhando e a minha expectativa também, a ponto de lá onde eu esperava convergir exatamente para o preço. Seja porque o preço veio para onde eu achava que ele viria, ou seja porque as minhas expectativas foram frustradas e se corrigiram para onde o preço estava. Então, assim, apesar de parecer algo que é só no futuro, é especulação, não, são cálculos, né? Ciência, vamos calcular, vamos ver a expectativa com relação à economia real. Quantos produtos foram vendidos pela Petrobras, quantos produtos foram vendidos pela Vale do Rio Doce, qual foi o preço que cada produto foi vendido, quem foi que comprou, tem chance de comprar mais, tem chance de comprar menos? Qual é a nossa perspectiva com relação a esses outros agentes? Como é que ele está tirando isso do chão? Teve ganho de produtividade do chão, do caso da Petrobras e da Vale, né? Mas tem outras pessoas, outras empresas que fazem outro tipo de riqueza, né? Outro tipo de produto. Mas como eles estão tirando isso do chão, por exemplo? Tem um ganho de produtividade? Antes eles tiravam com a pá, hoje eles tiram com uma retroescavadeira. Então, ganhou-se produtividade, eles vão conseguir tirar mais, vão conseguir gerar mais receita, consequentemente mais lucro, o preço tem que subir, e aí, essa é a lógica que está por detrás, né? Que no final das contas é uma tentativa de se colocar tudo dentro do preço a fim de refletir esse equilíbrio no qual os compradores e vendedores tentam atingir. Agora, uma coisa que a gente fala muito é a relação entre mercado financeiro e governos em geral, né? Por que o mercado é tão influenciável aos humores do governo, às decisões do governo e, ao mesmo tempo, influencia, né, as decisões governamentais? Porque é o maior agente da economia, né? Independente do país, na verdade tem alguns países que não, mas aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa, você pode pegar super desenvolvidos, Japão, Alemanha, o Estado, ele é um grande comprador, ele é um grande provedor, ele é um grande player, que quando ele muda a sua diretriz, ele influencia toda a alocação de recursos, né? Vamos pegar o exemplo ótimo, é uma política econômica desenvolvimentista, ao qual se busca um Estado mais amplo, se busca um Estado provedor, e uma política neoliberal, ao qual se busca um enxugamento do Estado à máxima eficiência. Imagina que você, aliás, imagina não, nós como brasileiros temos uma discrepância muito grande nesses dois cenários. E você precisa fazer algum tipo de investimento com o seu recurso. Você vai alocar melhor por exemplo, em empresas estatais num governo desenvolvimentista do que num governo neoliberal. A não ser que você tenha ativos, isso esteja mal precificado e possa ser privatizado. De maneira análoga, empresas que fazem uma concorrência com o Estado. Vamos pegar, por exemplo, empresas que fornecem educação. São empresas que são concorrentes com a educação de graça. Aí você fortalece essas empresas de educação que vão ocupar o espaço que o Estado estaria ocupando num desenvolvimentismo, num governo neoliberal. Então, você fortalece esse tipo de empresa. Então, repare, olha simplesmente pela alternância de poder, né? A Dilma era desenvolvimentista, o Temer era intermediário, o Bolsonaro um neoliberal. Então, olha a migração que nós tivemos de perspectiva com relação ao maior agente do mercado, o maior agente da nação, numa mudança política, né? Então, por isso que os governos e esses ciclos políticos interferem tanto nos preços de mercado. O que afirma a credibilidade de um governante junto ao mercado financeiro em qualquer um dos dois ou dos três tipos de governo que você colocou, tanto um desenvolvimentista, quanto um liberal, quanto um neoliberal? O que é que leva o mercado a confiar ou não em um governante? As ações, né? Primeiro começa com um discurso,
né? Então, eu posso dizer, olha, eu sou uma pessoa que sou desenvolvimentista e tal, e tal, e tal coisa. A hora que eu entro para governar, os preços dos ativos se regularam por esse discurso, e a hora que eu entro para governar, eu sou neoliberal, ou o contrário, né? E aí isso precisa ser reprecificado. A tua pergunta era exatamente o complemento que eu ia fazer, né? Ele falou que era desenvolvimentista, nós fizemos uma alocação em empresas estatais, uma eventual expansão para determinados recursos, para máxima eficiência, isso gerou uma precificação desse lado, só que ele é neoliberal, eu devia ter realocado o meu recurso de uma outra maneira para ter uma melhor eficiência. E aí o mercado fica de mau humor nesse sentido aqui e migra para uma outra coisa. Só que aí isso envolve grau de credibilidade. Por quê? Mas a pessoa é tão volátil assim, né? Ele disse que era desenvolvimentista, virou neoliberal. Será que dá para acreditar nesse neoliberalismo dele? Será que dá para acreditar numa terceira, num terceiro ponto? Para onde será que ele vai? E aí você começa a questionar qual que é a diretriz, a clareza econômica, a clareza de raciocínio. E isso vai ampliando a volatilidade dos preços, porque qualquer sinal, né, que emite, não, isso é uma peça-chave para reprecificar tudo. Aí tem outra informação ou uma outra ação, um outro discurso. Isso se torna uma outra peça-chave para reprecificar. Então, assim, repare, tenta-se formar a ciência com base na máxima informação disponível, né? Por isso que tem muito boato, né, que rola por aí, né? Fontes disseram. E o boato influencia, né? Por que alguns temas são tão, na economia pública, né, de governo, causam tantas reações ou reações tão apaixonadas no mercado, como, por exemplo, a questão do teto de gastos, né? Não se falava em teto de gastos há 6 ou 7 anos, de repente começou a falar em teto de gastos, virou uma coisa super importante na economia brasileira. Por que alguns temas passam a ter essa importância tão grande? Uma ótima pergunta, e eu gostei do termo paixões. Porque eu acho que não envolve algo que é tão passional. Eu acho que envolve método, ciência. Eu não sei se eu vou ser muito categórico aqui ao afirmar que não tem ninguém que é apaixonado pelo teto de gastos. As pessoas, elas fazem as contas e o teto de gastos foi uma ferramenta. É a mesma coisa que falar que um mecânico é apaixonado por uma chave inglesa, né? No final das contas, o teto de gastos foi uma ferramenta utilizada pelo governo para passar a credibilidade de que ele teria a capacidade de solver, de honrar os seus compromissos financeiros, né? E aí como assim, se fosse uma fotografia também seria muito mais fácil de analisar, né, Antônio? Mas é um filme. A gente precisa sempre puxar a história. Prometo que não vou começar em Pedro Álvares Cabral, mas vamos começar no ciclo político que nós tivemos anterior ao Michel Temer e o Bolsonaro. Era um ciclo político de política desenvolvimentista, ao qual o Estado estava se ampliando. A Dilma Rousseff estava com problemas fiscais no tocante. E o que é um problema fiscal? Olha, estamos vendo que os gastos são maiores do que as arrecadações e a capacidade de honrar os compromissos, os créditos, né, as dívidas tomadas está diminuindo. Será que não seria interessante um mecanismo, uma ferramenta que passe credibilidade de que o Brasil vai conseguir honrar isso daí, esse Estado que se colocou durante esse ciclo de política econômica? Aí cria-se o teto de gastos. Aí muda-se o arcabouço, mas ainda não se colhe o resultado efetivo dos tetos de gastos, né? Por quê? Tivemos pandemia, tivemos todo o suporte dado às famílias, né? E isso foi um dinheiro gasto. Então, assim, ao invés de o teto de gasto conseguir fazer o trabalho dele, teve-se que romper, teve-se que contornar o teto de gastos para poder fazer o suporte necessário aos paupérrimos, às famílias, aos desassistidos, durante um processo pandêmico terrível que ceifou mais de 600 mil vidas, né? Então, como eu disse, é um filme, né? E aí, hoje, o pessoal falando, olha, vamos contornar, vamos alterar o teto de gastos, não se trata de paixão.
Se trata de, olha, tínhamos um filme no qual o Estado era tão grande que tinha uma capacidade de solvência baixa, aí colocou-se uma ferramenta que ampliava a perspectiva sobre a capacidade de solvência. As coisas aconteceram, pioraram bastante, tivemos uma pandemia, a ferramenta que ia ser utilizada não conseguiu ser efetiva e agora quer, olha, vamos jogar essa ferramenta fora, vamos dar um outro jeito. Fala, mas a ferramenta nem conseguiu fazer o que ela veio para fazer, porque nós tivemos diversos eventos que a impossibilitaram, né, de ser utilizada. Então não se trata de paixão, quer tirar? Por favor, fique à vontade, os congressistas, mais do que ninguém, sabem a respeito disso. Mas o Brasil ele vai ser reprecificado, ele vai ser colocado numa condição pior do que ele estava em momentos atrás, por conta dessa incapacidade de honrar, ou pelo menos de honrar rapidamente os seus, ou mais rapidamente, né? Tudo sempre cheio de poréns, né? Conjunções adversativas e tudo mais, mas de honrar mais rapidamente as suas dívidas contratadas. O mercado financeiro, esses ativos, esses entes todos, vão trabalhar da mesma forma. A gente está entrando aí em um ano eleitoral, na verdade o processo eleitoral se antecipou muito. Como é que fica esse período? O que acontece com a economia do país? Fica muito mais sensível, Antônio. A pergunta maravilhosa, não podia ser diferente vinda de você, né? Mas a pergunta é maravilhosa porque você traz a eleição do ano que vem, ao qual nós temos uma dicotomia, pelo menos posta até agora, tá? Amanhã, na virada do ano, já temos outra coisa, né? Mas hoje nós temos uma dicotomia que já foi trazida aqui entre uma agenda econômica desenvolvimentista, e eu vou me pautar a economia. Eu sou economista, gente, não sou cientista político, vou me pautar a economia e outros fatores eu não vou tocar. Mas você tem uma política econômica desenvolvimentista versus uma política econômica neoliberal. E aí o mercado ele fica, bom, as pesquisas estão indicando que vai ser mais... a chance do desenvolvimentista ganhar é tal, aí se reprecifica. Olha, voltou, novas pesquisas por conta disso estão falando que quem vai ganhar é o neoliberal, e aí os preços eles ficam nesse trade eleitoral, né? Trade é a palavra em inglês para negócio, né? Então ele fica nesse trade eleitoral, fica vendo, olha, qual é a chance de cada um, precisamos reprecificar para tal, exatamente para melhorar a alocação dos recursos mediante a essa distinção grande de agenda econômica. Então, não se trata de uma paixão, né? Se trata de reprecificar para melhor alocar de acordo com o que se pretende fazer com o Brasil e com a política e com o maior player, com o maior agente de toda a nação, que é o governo. Mas o mercado vai sobreviver? Eu acho que, assim, a eleição, pode ser que eu não fique aí, mas o mercado vai. Talvez o meu coraçãozinho não aguente todo esse processo, né? Eu achei que eu não ia aguentar 2018, que nem eram Bolsonaro e Lula, né? Era Bolsonaro e Haddad, no caso, e agora vem Bolsonaro e Lula, que são os dois postulantes dessa agenda dicotômica. Eu acho que 2022 eu não aguento, eu vou, mas o mercado fica por aí. E a economia do país se recompõe? Vai se recompondo, né? Vai se recompondo. É claro que a elevação da incerteza perante essa dicotomia, ou uma tricotomia, né? E não é de tricô, não, viu? É de três. Terceira via, né? Uma possibilidade. Isso. Essa ampla gama, ela faz com que os preços dos ativos fiquem mais voláteis, né? E aí isso mina um pouco a decisão de investimento. Tem muita gente que não quer ficar nesse, vai para um lado, vai para o outro. Tem muita gente que fala, olha, vou esperar, porque eu preciso alocar e eu não quero perder ou fazer uma aposta muito antes, né? Porque é dinheiro sendo colocado na economia. Quando eu compro uma ação da Vale, né? Eu estou dizendo, olha, eu quero ser dono dessa companhia que produz. E vê a Vale de novo, vou pegar uma outra aqui, o Itaú. Quando eu compro uma ação do Itaú, eu falo, eu quero ser
quero fazer parte, quero ser proprietário, quero ser acionista, ser dono desse Itaú que presta serviços financeiros e que eu fiz os cálculos em excelência, que vai me pagar tanto de dividendos e tal. Então, assim, eu vou esperar um pouco, porque pode ser que nessa tricotomia da terceira via aí, você tenha o Itaú saindo enfraquecido, ou a Vale, e aí eu prefiro ficar de fora e não ficar exposto às possibilidades, né? Então, isso mina, né? Não acaba, o Brasil não acaba, né? Muita gente fica fazendo, evidentemente, as suas alocações, até porque o tempo passa e a gente vem nesse plano aqui pelo menos uma vez só, né? Então, o tempo passa e a gente precisa alocar os recursos, mas no final das contas, mina, sim, mitiga um pouquinho a decisão de investimento, que acaba afetando o crescimento da nação. Tony, agradeço muito a sua presença na Agenda Econômica. Eu vou te chamar outra vez para a gente falar e para você nos dar umas dicas só de investimento financeiro nesse momento de crise. Muito obrigada pela sua presença. Antônia, muito obrigado. Eu espero ter sido o mais claro possível, né? Eu tentei traduzir para os que são mais... tem um léxico maior. Me desculpe se eu fui simplista demais, se eu fui raso, né? Eu só estou tentando deixar as coisas mais palatáveis aí para que todo mundo possa entender qual é a lógica do mercado financeiro. Muito obrigada mais uma vez e obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa já está na internet, está nas redes sociais, está no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, está no canal da TV Senado no YouTube. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho. A TV Senado tem uma programação muito legal, uma programação cultural, uma programação política muito legal. Se inscreva aí no nosso canal e acompanhe a nossa programação. Muito obrigada e até a próxima Agenda Econômica.